Bom dia, então, irmãos. Vamos começar a nossa escola bíblica dominical. Como sempre, fazendo uma oração ao nosso Deus. Senhor Deus amado, te louvamos, Senhor, te agradecemos por mais um dia, Senhor, por todas as bênçãos que recebemos de ti, Senhor, pela oportunidade, Senhor, mais uma vez estarmos aqui para conhecer quem tu és, a tua palavra, Senhor, e que assim possamos andar de forma digna, Senhor, andar de forma que te agrade, Senhor, e que o mundo possa ver em nós também, Senhor, que somos diferentes, Senhor, que o nosso padrão é o teu padrão, Senhor, que buscamos a perfeição, Senhor, e fazemos isso por amor a ti, Senhor, que nos resgatou e nos libertou, Senhor, de todo o pecado. E te oramos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então a gente está estudando o segundo mandamento. Talvez a gente acabe ele hoje. E o que a gente viu na aula passada? O que o segundo mandamento fala? Ele é a mesma coisa do primeiro? Qual é a diferença do primeiro para o segundo? Aí, qual é a diferença do primeiro para o segundo? É o mesmo mandamento? Muitos colocam como o mesmo mandamento. Então, Êxodo 20, do 3 ao 6 é o mesmo mandamento? Qual que é a principal diferença? O primeiro fala sobre Deus. O que fala de Deus? Fala que só a Ele. Se você coloca qualquer coisa acima ou no lugar dele, você está pecando contra o primeiro mandamento. Você não tem Deus como o único Senhor. O único que criou todas as coisas. Por mais que você não adore as coisas que você colocou ao lado ou acima dele, se você coloca o diabo, catástrofe, calamidades como algo que está ao lado de Deus, que Deus não tem controle sobre isso, você está pecando contra o primeiro mandamento. E o segundo mandamento, então, qual é a diferença? O que ele fala? Então fala sobre como a gente adora a Deus, a esse Deus, como que a gente se aproxima desse Deus. Então a principal diferença é como que é a religião, a verdadeira religião, como é que a gente adora ao Deus, a forma que ele instituiu, que não é por imagens, que não é por esses meios que os pagãos fazem, que todos esses outros povos fazem. A gente adora a Deus de uma forma diferente, porque ele fez um pacto, uma aliança conosco, ele se aproxima de nós. Nós não precisamos de imagens, não precisamos dessas formas idólatras de adorar ao verdadeiro Deus. E a gente foi vendo sobre isso, a gente chegou até a imagem de Deus. Então, o que significa quando a gente fala que o homem é a imagem de Deus? As mulheres viram isso ainda ontem, né? Então, o que significa? Então, a gente viu que a imagem não necessariamente é a nossa capacidade de raciocínio. A gente viu que tem duas principais linhas aí, que é a capacidade de nos relacionarmos com Deus. Então, essa capacidade que nós temos de poder conversar com Deus, de Deus vem até nós, onde nós podemos ter um relacionamento com Deus, seria um aspecto dessa imagem de Deus. Outro aspecto, outra via que também muitas vezes colocam, seria o aspecto funcional. Que quer dizer o quê? Que somos representantes de Deus na Terra. Ele nos colocou aqui para representarmos ao Deus. Por isso que nós governamos a terra e sujeitamos a terra, representando ao Deus que nos criou e nos colocou aqui para sermos a sua imagem, para mostrarmos, vivermos em justiça e em santidade como Deus é justo e santo. Então seriam esses dois aspectos. A gente viu que a imagem de Deus, como nós somos a imagem de Deus, isso é a base de uma boa parte da ética que nós temos. Porque nós somos a imagem de Deus, o que nós fazemos? Nós respeitamos a vida, nós entendemos o direito à vida. Nós entendemos que eutanásia, aborto são coisas extremamente erradas, porque é uma vida que é preciosa, que é digna, tem uma dignidade na vida, uma santidade na vida humana, que só é perdida se... O que acontece? Voltando lá à questão da pena de morte que a gente vai ver mais pra frente. A pena de morte é justa? Então a pena de morte, Deus instituiu. E o que ele falou para Noé? Aquele que derramar o sangue de um homem vai fazer o quê? Vai morrer também. Assim que ele infringe esse direito da vida do outro, ele perde também o seu direito à vida. Por isso que a gente vê muitas penas de morte na Bíblia. Elas foram dramaticamente reduzidas até o Novo Testamento,
mas ainda existe a forma justa de termos a pena de morte. E tudo isso, a base de tudo isso é a imagem de Deus. Na verdade, a base de toda a ética é o quê? De onde a gente tira a base de toda a ética? Qual é o principal livro da Bíblia que a gente tem como base de toda a ética? A Bíblia inteira, na verdade, mas o livro principal, que muitos argumentam contra, vocês vão ver muitos ateus lutando contra isso, é Gênesis. É Gênesis que fala que nós somos a imagem de Deus, Gênesis que tem Deus instituindo o casamento, Gênesis que tem Deus falando sobre o trabalho. Então, assim que você derruba Gênesis, especialmente os primeiros capítulos, você não tem fundamento para uma vida santa, você não tem base para viver de forma que agrada a Deus, não tem base para você cobrar dos outros uma vida santa se você derruba Gênesis. Derruba toda a Bíblia. Certo? Então, alguma questão que vocês queiram perguntar antes que a gente comece parte nova? A gente falou também sobre éticas sociais, só para lembrar, né? Coletivas, onde o indivíduo perde a sua característica, a sua dignidade, a sua personalidade, onde a gente é apenas uma parte da engrenagem, nós somos contra isso também, com base na dignidade do homem, da imagem de Deus. Liberalismo também, né? Onde o homem não é autônomo, né? Nós somos contra isso porque sabemos que o homem não é autônomo. O homem é o quê? Ele responde a alguma lei superior a ele mesmo? Responde. Qual a lei? De Deus, que o criou. Todos nós prestaremos contas diante de Deus. Autonomia significa que nós somos a nossa própria lei, que nós prestamos conta apenas para nós mesmos. Isso não existe. Porque nós somos criaturas, não temos o poder de Deus, que criou todas as coisas e cobra de todas as coisas o que é devido. Certo? Muito bem. Então, seguindo em frente, a gente tem que não há imagens cultuais, mas isso não significa que somos contra a artes visuais. Artes visuais, elas nunca foram proibidas, sejam elas qualquer forma que sejam feitas, entalhadas, forjadas, esculpidas ou moldadas. Artes visuais não é um pecado contra o segundo mandamento, desde que você não adore. Então, imagens, artes visuais sempre foram permitidas, tanto que a gente vê no tabernáculo, no templo, o que tinha lá? Era somente panos e mais nada? A arca era simplesmente uma caixa de madeira e mais nada? Os querubins tinham muita beleza. Salomão, quando fez o templo, ele ainda chamou Irão para ajudar a fazer todas as coisas, entalhes, animais, mar de bronze, e não somente no templo, mas também no seu palácio. Então, muita arte visual era colocada e usada em Israel, permitida por Deus. Então, artes visuais, elas sempre foram permitidas. A gente vê que Deus mesmo fala que ele fez a estola sacerdotal para beleza também. De forma que a gente pudesse ver a estola sacerdotal e ver também beleza naquilo. Então, Deus também se importa com a beleza, não simplesmente algo quadrado, fechado, sem nenhuma arte visual, mas Deus também se agrada das artes visuais. Muitos cristãos aí que fizeram artes maravilhosas, de Michelangelo até Beethoven e tudo mais, se não me engano, a maioria desses eram cristãos. E eles produziram artes maravilhosas, porque eles estavam glorificando a Deus nisso também. Então nós não somos contra as artes visuais, porque Deus não é contra isso. Certo? Nem Êxodo 28 fala isso da estola sacerdotal, como ela foi feita para beleza também. Outro ponto, então, é que a mesma palavra hebraica que a gente tem lá para imagens é maceba. E essa palavra ela foi usada tanto para imagens que foram idolatradas, quanto para imagens naturais que foram, por exemplo, monumentos erigidos pelos santos, pelos patriarcas, por Deus mandar erigir pedras, monumentos e coisas para marcar alguma coisa. A mesma palavra é usada para imagens idólatras como para imagens que não têm a idolatria como fundo. Então, imagens que não são para idolatria, artes visuais, elas são permitidas. Nós não somos contra isso, muito pelo contrário, é muito bom ter artes visuais e beleza onde quer que a gente esteja. Isso é muito agradável, porque Deus fez um mundo bonito, fez um mundo perfeito, fez um mundo lindo para a gente apreciar e contemplar também. E contemplando o mundo, a gente contempla o Criador, aquele que fez todas as coisas. Não é pela natureza que nós enxergamos e vemos até os atributos invisíveis de Deus, é pela criação que nós enxergamos o Criador. Até os atributos que são invisíveis, Deus se manifesta a nós pela sua criação, especialmente pelas artes visuais.
ou qualquer tipo de arte, na verdade, né? Então a grande diferença entre artes visuais e imagens é o quê? É o objetivo. É para que você está usando aquilo? Uma vez que aquilo se torna uma imagem idólatra, o que você faz? Você tem que quebrar aquilo, você tem que destruir aquilo. O mesmo caso da serpente de bronze, assim que ela se torna algo cultual, que transgride o segundo mandamento, que não é a forma pela qual Deus instituiu o seu culto, a adoração a Ele, isso deve ser destruído, porque isso de forma nenhuma agrada ao nosso Deus. Certo? Muito bem. Então, passando de artes visuais, a gente tem a questão de bênçãos e maldição. Se você lembrar lá de novo, vamos ler o segundo mandamento de novo, lá está escrito assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então aqui a gente tem também Deus colocando bênçãos e maldição sobre aqueles que transgridem ou que obedecem o segundo mandamento. E o que isso quer dizer? Por que Deus coloca essas bênçãos e maldições aí? Então uma bênção, essas maldições, não é um aviso nem desculpa aos filhos. Primeiramente, não é direcionado aos filhos. E por que isso? A gente vê lá em Ezequiel, Deus corrigindo essa falha que eles têm. Vamos abrir lá, por favor. Alguém abre Ezequiel 18. Para mim, lê os versículos do 1 ao 4. E depois o 19 e o 20, por favor. Ezequiel 18, versículos 1 ao 4. Depois pula lá para o 19 e 20. Então, qual era o pensamento do povo? Que muitas vezes é o pensamento até de hoje em dia, que a gente vai até na época de Jesus. Quem que pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os pais dele? Então, Deus aqui já corrige isso. Vocês falam que os pais comeram uvas verdes e os filhos que tiveram os dentes embotados? De jeito nenhum. A alma que pecar, essa morrerá. Aquele que transgredir o mandamento, esse morrerá. Se você ler o capítulo todo de novo, na sua casa, vocês vão ver que Deus fala isso várias e várias vezes, falando que aquele que não cumpre os seus mandamentos, ele será punido. E se seu pai é perverso e o seu filho faz o bem, ele receberá bênçãos. Então, antes de mais nada, essa parte de bênçãos e maldições não é um aviso aos filhos, porque cada um é responsável por si mesmo, cada um é responsável pela sua alma. Você não pode dar como desculpa: eu fiz isso porque meu pai era assim, porque eu não fui ensinado nos caminhos de Deus. Ninguém terá desculpa diante de Deus. Ninguém poderá, de forma alguma, confrontar a Deus falando que eu não tenho culpa no meu pecado. Seja qual for a sua desculpa, isso não existe. Deus deixa isso bem claro. Se você pecar, você morrerá. Você pagará por aquilo que você fez, porque eu sou santo. Você está pecando contra a minha pessoa. Você fez o que é errado diante de mim. E a minha justiça exige um pagamento. Então esse aviso aqui, essa bênção e essa maldição, ela é um aviso, uma advertência mais aos pais. Então a gente tem que pensar muito bem nisso. O que a gente está fazendo? É não aos filhos, mas como nós podemos influenciar os nossos filhos. Então se nós somos fiéis a Deus, se nós buscamos andar nos caminhos de Deus, aqui nós temos bênçãos. Bênçãos até qual geração? 1000 gerações. Não é assim que Davi abençoou a sua progenitura aí até os dias de Jesus Cristo? Onde Deus fala isso várias vezes. Onde um rei lá pecava e não andava nos caminhos de Deus. Deus falava: não, eu vou permanecer em Judá por amor de Davi, meu servo. Porque Davi andou dos meus caminhos. Isso influenciou relativamente os seus filhos também. Isso aqui é um aviso para nós, porque se nós não andamos nos caminhos de Deus, por mais que nós professemos de boca, mas nós não andamos no caminho de Deus, isso trará maldição também para os nossos filhos. Isso influenciará
drasticamente os nossos filhos. Quão importante é que nós busquemos andar fielmente a Deus em todos os nossos caminhos, porque isso trará bênção para todos os nossos filhos, não somente para nós, que andamos porque amamos a Deus, que nos libertou, para que nós permanecemos em liberdade, mas também porque isso influencia os nossos filhos, que eles vão crescer nos caminhos do Senhor, e eles vão andar nos caminhos do Senhor, os filhos deles, os filhos dos nossos filhos andarão nos seus caminhos também, até a 1000ª geração. Do contrário, se não andamos, isso trará maldição. Nossos filhos também não andarão e sofrerão por isso, pagarão por isso também. Então esse é um aviso muito sério a nós, especialmente a nós como pais. Nós precisamos de fidelidade, né, de andarmos de forma santa. Do contrário, isso impactará drasticamente toda a nossa geração. E quem se agrada de ver seus filhos sofrendo, pagando por isso, andando em caminhos perversos e muitas vezes recebendo a paga aqui na terra, mas muito mais do que isso, recebendo a paga eternamente. Que aviso terrível é esse, de maldição para os nossos filhos? E do contrário, que aviso maravilhoso é esse? Se a maldição é para 3 gerações, a bênção é para 1000 gerações. Como Deus é misericordioso, como Deus nos ama e como Deus realmente nos ajuda toda vez que nós andamos nos seus caminhos. Então pensemos sempre nisso toda vez que formos fazer algo que é segundo o nosso desejo e não segundo o desejo de Deus. Como isso impacta as futuras gerações. Certo? Beleza. Então, passando para as campanhas iconoclastas. Então, o que significa esse nome? Significa destruidores de imagem. E essas pessoas destruidoras de imagem, elas surgem em oposição aos adoradores de imagem, os iconodules. Então, o que é isso? A gente tem na Bíblia algumas campanhas iconoclastas, onde a gente tem Ezequias, e ele foi o que destruiu a serpente de bronze. Ele destruiu altos e várias imagens que tinham na terra. A gente tem também Josias, que realizou também a sua campanha iconoclasta. A gente tem isso lá em 2 Reis 18, 2 Reis 23. A gente não precisa ler lá, não precisa ler lá agora, mas você pode ler lá depois, onde eles perseguem todas essas formas incorretas de adorar a Deus. E da mesma maneira, nós não podemos permitir no nosso culto, especialmente na nossa igreja, que imagens sejam adoradas. E a gente vai ver mais um pouco como que a gente pode fazer isso, né? Como que a gente adora a imagem no nosso culto hoje. Então isso é algo que a gente tem que sempre tomar cuidado. É interessante a gente ver, quando Jerusalém foi conquistada, ali em 63 a.C., Pompeu ele chegou e afirmou o seguinte: desse modo em diante se tornou do conhecimento público que o templo não abrigava nenhuma imagem de deidade e que era um lugar desocupado, um segredo vazio. Então percebam já a diferença, o contraste que a gente tem da religião verdadeira da religião do mundo, de forma que um pagão chegou lá e achou aquilo lá extremamente errado. Não é como assim? É um lugar vazio, é um segredo vazio. Não tem nada no templo. O que eles adoram? Quem é o Deus que eles adoram? Então é bem clara a distinção que nós temos da verdadeira religião da religião pagã, que é diferente de todas as religiões. Se você olhar todas as religiões, todas têm espécies de amuleto, imagem e tudo mais. A religião cristã, ela não tem nada disso. Ela é bem distinta de todas até nesse ponto. Porque a forma de adorar a Deus importa. Por isso que nós somos contra as pessoas que falam que não importa o que você faça, se você está fazendo de forma que... Como é que o povo fala? No seu coração, se você acha que está agradando a Deus, o que importa é o seu sentimento. Aí isso importa? Também. Então é uma pegadinha a pergunta aqui. A forma que você faz importa, que a gente viu no primeiro mandamento que Deus exige todo o nosso coração. Então se a gente cumpre os mandamentos e o nosso coração não está naquilo, a gente está realmente obedecendo a Deus? Deus fala lá em Salmo 32, 8 e 9, que Ele não quer que a gente obedeça como cavalo e mula, que é dominado com cabrestos, de outra forma não te obedece. Mas Ele nos instrui para que a gente obedeça amando a Ele. Então Ele exige o nosso coração, mas também nós devemos fazer isso da forma que Ele institui, não de qualquer forma. Do contrário, a gente não está realmente adorando a Deus da forma que Ele deseja, da forma que agrada a Ele. Então Ele quer da forma dEle e que o nosso coração esteja naquilo, sabendo que a forma dEle é a melhor. Não que a nossa forma é a melhor, mas que a forma dEle é a melhor. E dessa forma nós fazemos isso com todo o nosso coração, em amor ao nosso Deus, porque Ele
nos libertou, nos salvou, nos redimiu, para que permaneçamos em liberdade, nos dá bênçãos e bênçãos nessa terra e no porvir. Então não há motivos da gente querer adorar a Deus da nossa forma. Porque nós queremos fazer da nossa forma? Somos maiores que Deus, somos superiores a Deus, somos melhores do que Deus, nosso pensamento é melhor do que Deus. Podemos pensar de uma forma mais perfeita do que Deus pode pensar? Ele que é a perfeição suma, nós somos apenas criaturas. Salmo 122. 1. Salmo 119, lâmpada para os meus pés, eu guardo no coração essas palavras para não pecar. Mais poupado, Quais são as suas reuniões? Aí também estranho. Porque não é só oração. Existe uma ação, uma atitude demonstrada na vida dele. Isso tem que ser observado. E é interessante que você citou Salmo 119, ou Salmo 19 também, que é uma versão encurtada ali, que ele fala sobre o quê? Sobre a palavra de Deus. Como é que você ama a Deus? Se você cumpre os mandamentos. Seu coração está em Deus se você tem a palavra em autoestima, que é a palavra dele. Então, se você faz da sua forma, relegando a palavra de Deus de lado, seu coração não está nisso também, né? A gente tem uma versão cristã dessa siga o seu coração, que é se eu sentir paz. Eu tomei uma decisão, mas eu senti paz. Por que você sentiu paz? Está condizente com a palavra de Deus? Então, essa é a versão cristã dessa mesma palavra. Siga o seu coração. O que a Bíblia fala sobre o coração do homem? Enganoso, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, Deus que nos criou, que conhece nós muito melhor do que nós, fala isso. E o mundo fala, siga o seu coração, e você aceita isso como se fosse algo bom, como se fosse algo falado de grande sabedoria, mas não sabe nada, não conhece nada. Não sabemos o mundo não sabe que o homem é corrupto, que é desesperadamente corrupto. Então devemos tomar muito cuidado com as filosofias do mundo. Muitas delas vão de cara contra a palavra de Deus. Se você tem a palavra de Deus no seu coração, na sua mente, como o Salmo 119 fala, guarda no meu coração as suas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, não lembro qual versículo. A Natália acho que sabe de cor e talvez mais um monte de gente aí. 105. 105 não é lâmpada para os meus pés? É a tua palavra e luz para os meus caminhos. E outro lá, no início sim, eu acho que tem esse do quarto no coração. Mais alguém quer falar alguma coisa? Muito bem, então, indo ali para as campanhas iconoclastas, a gente tem uma triste realidade que aconteceu é que quando a religião cristã se tornou oficial pelo Império, quando o imperador Constantino tornou ela oficial, o que aconteceu? Práticas pagãs começaram a entrar na igreja. Práticas pagãs que vão literalmente contra o segundo mandamento. E a gente tem a culminação nisso, nesse concílio de Nicéia. Eu não lembro qual que é o número desse concílio, o primeiro foi em 300 e pouco, que foi um concílio super importante, que fala sobre a divindade de Deus, que era contra os arianos lá, que falavam que que Jesus Cristo era uma criatura, foi criado, o primeiro criado. E esse primeiro concílio de Nicéia falou que Deus, Jesus Cristo, quer dizer, ele é Deus. Então, depois de alguns anos, esse concílio de Nicéia, ele fez aquela distinção que vocês talvez conheçam muito bem, sobre a diferença entre adoração e veneração. Que diferença é essa? É uma diferença de palavras. A gente vai ver mais pra frente, eu acho. Mas é uma diferença de palavras que, na verdade,
Se você venera, você está adorando. Eles falam que veneração é para imagens, para Jesus Cristo, para Maria, para os santos, para velas, isso tudo é veneração. Agora, para Deus é adoração. Então, nós adoramos somente a Deus. As outras coisas nós veneramos. Isso foi instituído, foi definido nesse concílio de Nicéia, aí, já no século VIII. É bem há muito, muito tempo atrás. Então, a veneração era ligada a essas imagens, a adoração somente a Deus. E nós sabemos como isso é errado. E os argumentos que a gente vê com isso são basicamente esses. Que a encarnação de Cristo serviu como forte argumento para o culto a imagens. Ou então, que a ideia de instrução também é bem afirmada, né? Que esse Papa Gregório, ele escreveu para o bispo Sereno, lá de Marsella, o seguinte: julgamos que você não deve destruir as imagens. Para aqueles que não sabem ler, olhando para as paredes, leiam o que não pode ler nos livros. Então, quem já ouviu esses dois argumentos? Quem já ouviu isso no meio evangélico? É bastante também, eu já ouvi. Muitas vezes eu pesquisei, muitas vezes eu fiquei afligido sobre fazer imagem de Jesus Cristo, né, em questões de, especialmente infantil. Será que isso é certo ou errado? Eu perguntei para muitas pessoas, e muitas vezes os argumentos que a gente ouve é esse: que Cristo se tornou carne, e para isso agora é permitido imagens dele. E o outro é que é o livro para leigos. Para quem não sabe ler, possa entender. Ou no caso de crianças, porque isso é didático para as crianças. Esses argumentos são originalmente católicos. E será que isso é válido? Será que a gente pode deixar imagens, de forma geral, como livro para leigos? Ou que Cristo, ao se encarnar, ele que é a imagem do Deus invisível, ele permite agora imagens? Esses são argumentos que nós ouvimos até no nosso meio. Então, quando se ajoelha, beija, queima incenso, leva em procissão e se curva diante de imagem, isso vai além de instrução, não vai? Isso é veneração? Ou isso você está realmente adorando? Se você coloca uma vela, se você queima, se você beija, se você segue aquela imagem por quilômetros, isso é veneração? Não tem nada a ver com adoração? Você deve fazer isso? Deus não aceita essas diferenças artificiais. Esses joguinhos de palavras, não pensem que Deus aceitará isso, que você vai tornar Deus maleável por usar bem o vocabulário. Isso não vai colar diante de Deus. E a reforma chamou bastante atenção para esse segundo mandamento. Se vocês lembrarem lá, os católicos, eles têm, o primeiro mandamento deles é o que a gente tem como dois mandamentos. O primeiro e o segundo do nosso, eles juntam em um. E o não cobiçarás, ele divide em dois. E a reforma chamou a atenção de novo para esse mandamento, falando que, não, imagens é um mandamento diferente de não terás outros deuses. Esse é um mandamento importante. E a reforma chamou a atenção para isso. Infelizmente, lá no caso da reforma, na época da reforma, houve muitas campanhas, muitos iconoclastas que causaram mais confusão do que chamar a atenção devido ao segundo mandamento. Fizeram mais confusão do que realmente instruir o povo acerca do segundo mandamento. Mas a reforma, uma das bênçãos da reforma é que nós resgatamos a forma que Deus se agrada de adorá-lo. Certo? Então tem uma forma correta de adorá-lo. Contudo, vamos dizer assim que nem todos são perfeitos, por assim dizer. Lutero ainda permitia livro para leigos. Lembra que Lutero ele queria que a Igreja Católica se reformasse, não queria uma separação tão drástica assim como acabou acontecendo. Ele lutou depois para essa separação também, né? Ele firmou bem o seu pé na verdadeira fé. E ele foi uma pessoa extremamente importante para a fé que nós temos hoje, para a reforma que nós temos hoje. Mas ele ainda permitia livro para leigos, como um argumento para que a gente pudesse ter imagens. Aí o Catecismo de Heidelberg, ele responde diretamente a Lutero. Então esse catecismo, que é um catecismo que nós temos também grande estima, não é o catecismo oficial da nossa igreja. A gente tem dois catecismos, que são o Breve Catecismo de Westminster e o Catecismo de Westminster. Certo? E qual que é o outro símbolo de fé que nós temos? A Confissão de Fé de Westminster. Então a gente tem esses como símbolo de fé, mas o Catecismo de Heidelberg, a Confissão Belga, todos esses são literaturas reformadas, instituídas na época da Reforma, logo depois, que são bastante úteis. E nesse Catecismo de Heidelberg, ele fala na pergunta 98, mas não podem ser toleradas as imagens nas igrejas como livros para ignorantes, ou seja, para leigos, para aqueles que não sabem ler ou qualquer outra dificuldade de ensino e compreensão? E a resposta é não, porque não devemos ser mais sábios do que Deus. Ele não quer ensinar a seu povo por meio de ídolos mudos, mas pela pregação viva da sua palavra. Então, lembrando, reforçando que a fé vem por onde?
pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus, Romanos 10, algum versículo lá que eu também não lembro. Então, a fé vem pelo ouvir. 17? 10 e 17. Então, Romanos 10 e 17, a gente tem isso, que a fé vem pelo ouvir. E a pregação de Deus é extremamente importante. Por isso que o culto, nós fazemos toda a liturgia e tudo, e prezamos bastante pela palavra que é pregada. É o momento em que nós temos realmente grande estima, é quando a palavra é pregada, porque é Deus falando ao seu povo. E ali todos os pastores fiéis a Deus, as igrejas fiéis a Deus, estão ali não falando da sua mente, mas falando o que Deus quer para o seu povo. Por isso que nós ouvimos e nos submetemos à palavra. Nos submetemos e nos sujeitamos à pregação da palavra fiel, declarada do nosso Deus, pelo nosso Deus através dos ministros. Aí esse é o ponto máximo, esse é o meio pelo qual Deus instituiu para todos os tempos, para que a fé fosse propagada. Como é que a gente ensina os nossos filhos? Lembram lá da Shema? O que vem logo depois da Shema? Do ouve, ó Israel. O Senhor teu Deus é o único Deus. Amarás, pois, e depois fala sobre os filhos, né? Ensinarás seus filhos como? Falando para eles, né? Em todo tempo, andando, sentado, deitado, levantando, escrevendo sobre os umbrais, falando, ensinando a palavra, em todo tempo, com seu filho, porque a fé vem principalmente pelo ouvir. Não estou aqui falando contra qualquer tipo de imagem, artes visuais e livros para crianças. Mas a fé, ela vem quando a gente fala. Não adianta dar um livro para criança cheio de figurinhas. Você precisa ensinar e falar o que aquilo significa. Você precisa falar a palavra de Deus. Certo? Então tem aquela piada muito conhecida. Se você quer ouvir a Deus de forma alta, o que você faz? De forma audível. Você lê a Bíblia em forma audível, em voz alta. Então, se você quer ouvir a Deus, lê a Bíblia em voz alta. É assim que a gente ouve a Deus, porque Deus fala pela sua palavra. Lembrando que a gente viu sobre profecias do primeiro mandamento. É aqui que fala sobre revelações. Existem ainda revelações da parte de Deus? Não, por quê? Como? Está na completa. Por meio de Jesus Cristo, aquele profeta que foi anunciado desde Moisés, que veio, e a carta aos Hebreus deixa isso muito claro, que ele é a expressão exata do nosso ser, que Deus já falou de outras formas, de várias maneiras, agora, nos últimos tempos, falou a nós por meio do seu Filho, que chamou os seus 12 apóstolos e formou o fundamento da igreja. O fundamento da igreja são os apóstolos, a doutrina dos apóstolos, que foi dada diretamente por Jesus Cristo. Não existe outro fundamento. O fundamento a gente só lança uma vez. Vocês nunca viram casa com 2 fundamentos, viram? É sempre uma vez só. Não existe mais de um fundamento. A gente fica somente no fundamento dos apóstolos, que é a palavra de Deus. Não existe outra revelação. Certo? Muito bem. Então, para ajudar um pouco a esclarecer, nem todas as imagens devem ser colocadas na mesma categoria condenada. Não é agora que a gente vai destruir todas e qualquer imagem. A gente já viu bastante sobre artes visuais também, né? Então a gente tem, como por exemplo, cruz. A gente tem a cruz, que é um símbolo que nós gostamos bastante. A gente vê em praticamente todas as igrejas. A cruz, normalmente igrejas evangélicas, a cruz vazia. Mas a cruz é uma coisa que nós não falamos que é uma imagem que nós idolatramos. Nós não tradamos e não condenamos a cruz como algo terrível. Vitrais também, muitas vezes a gente vê também reformadores falando bem sobre vitrais. A arte que é talvez essencialmente cristã, fundada por cristãos para a igreja e tudo, é uma arte essencialmente cristã. Pia batismal, que a gente não costuma ver tanto assim, mas igrejas mais tradicionais, antigas, a gente tinha uma pia batismal muito bonita para batizar no nosso caso, os infantes também, né? A gente tem também na arquitetura, o autor é que ele coloca até como música, né? Sendo bem feita, é claro, né? Então sendo feita com esmero, com cuidado. Tudo isso agrada o nosso Deus também. Nós não devemos condenar essas coisas. Uma arquitetura muito bonita, sempre que a gente pode ter condições de ter um templo bonito, é interessante também, especialmente porque quando a gente cruza a porta de entrada ali, a gente está cruzando e não entrando em um teatro qualquer, num anfiteatro qualquer, a gente está entrando na igreja que Deus instituiu para que possamos ter comunhão, onde Ele derrama a sua bênção. Isso tem que ficar bem claro. Toda vez que a gente entra ali na igreja, não é um momento qualquer. A gente não está entrando aqui para fazer festa, para se alegrar, para ouvir o que nós desejamos, mas para ouvir o que nós precisamos, para adorar a Deus. Então, toda vez que você entra naquela porta, pense bastante nisso.
Não é um momento qualquer, mas é um momento santo, separado para adorar o nosso Deus, certo? Não é um momento em que nós viemos aqui para nos satisfazer. E muitas vezes nós ouvimos isso, não gostei do culto. Por quê? Não foi do meu tipo. A palavra foi pregada? Deus estava ali, por meio dos seus ministros, ministrando a palavra, ministrando os sacramentos. Por que você não gostou do culto? Certo? Então, pensem bastante nisso, né? E essas artes visuais, essa beleza também nos ajuda a termos isso sempre em mente. Né? Isso aqui não é um lugar qualquer, não é um momento qualquer. O culto público que nós temos ao nosso Deus, que é a forma correta de adorar a Ele, não é um momento qualquer. Isso lembra também de antigamente, né? O tabernáculo, a gente já falou sobre isso. O templo, eles estavam repletos de arte também. Desde a arca de Deus até as paredes. Tanto o tabernáculo quanto o templo construído também, o templo por Salomão, construído por Salomão especialmente, era magnífico, maravilhoso. As pessoas viam de longe também aquilo lá. Até o templo construído depois, que o pessoal falou, nossa, que templo ruim. Aqueles que sabiam como era o templo, viram depois o templo reconstruído, que templo é esse? Choraram. Mas as pessoas que chegavam lá, especialmente no templo de Jesus, que pedras, que edifício, que coisa magnífica. Era o templo reservado para adorar o nosso Deus. Muito bem, então partindo para hoje, a gente precisa sempre atentar para que a adoração esteja centrada na palavra de Deus. A palavra que Deus deixou para nós, que Ele preservou até hoje, que Jesus Cristo falou que as coisas passarão, mas o que não vai passar? A palavra. A palavra de Deus não vai passar. Então isso é extremamente importante. Se a igreja não tem palavra de Deus, ela não é igreja. Lembrem lá, eu gosto sempre de reforçar bastante isso, quais são os 3 sinais de que uma igreja é uma igreja fiel? As 3 marcas. A primeira é a pregação fiel da palavra de Deus. Quais são as outras 2? O exercício da disciplina. A ministração dos sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. Então estava no caminho. Então se não tem isso na igreja, pelo menos isso, duvide. E lembre que a igreja não é um lugar qualquer. Não é um lugar que você faz como se fosse um clube para se filiar, mas é um lugar que você coloca para que a sua alma seja pastoreada e cuidada. Uma das decisões mais importantes da sua vida, talvez mais do que casamento, ou não, ou similar assim, seria qual igreja você frequenta. Você está tendo sua alma cuidada realmente, ou você está simplesmente ouvindo o que você quer com a coceirinha dos seus ouvidos? Para que você tenha aquele show de luzes, música, aquela coisa bem agradável, ou para a palavra de Deus te moldar, para que você se conforme à imagem de Cristo, que é a imagem do Deus vivo. Certo? Pode falar. Tem uma questão aí, né, sobre as redes sociais. Hoje a gente está minado de pequenas vídeos de outras igrejas, ativos, que em algum momento podem falar o seu coração mesmo, né? Você assiste, você não assiste, às vezes quando lá no grupo, alguma coisa, impacta. Eu tive uma experiência muito interessante, 2 anos atrás. Estava em julgamento e tal, e ficava no Instagram, e de repente veio uma mensagem do Marcos Luciano. Eu estava passando a ler, rapaz, arrepiei de cabeça, coração, você vai conseguir. Mas foi um negócio que está acontecendo. Se eu estou firmada na palavra, se eu estou meio superficial, Deus falou. Deixa eu falar. Aí veio depois daquilo que eu estava fazendo, uma pessoa aqui. Então a gente fica minado aí por essas outros arraiais aí, que não mostram aqui, entendeu? Aí vai conversar, não, engraçado que eles vão conversar com os irmãos, a gente percebe. Está percebendo que caminhada por outros arraiais, outros estudos, não tem até herança presbiteriana, né? Uma forma de falar, queria colaborar com isso para que a gente percebesse, não se deixar levar. Tem que tomar muito cuidado com o mundo. Tanto que Deus falava para não ter casamentos
Mistos, por quê? Você está colocando o pé no mundo. Você está colocando sobre jugo desigual. Porque isso é extremamente perigoso. É extremamente perigoso para a sua vida, para a sua alma, colocar o pé no mundo. Seja com casamento misto, seja de qualquer outra forma. No seu emprego, no que é que você faz. Se você coloca o pezinho no mundo, isso é uma brecha muito grande para que você perca a sua alma inteira. Então, se você não está firmado e fundamentado na palavra de Deus, que a única coisa que nós temos como verdadeiro e fiel a todo momento, a todo instante, você pode acabar se desviando também. De pouco a pouco, a gente vai indo desviando para o lado, só um pouquinho, né? Só um pouquinho de grau assim para o lado, 10, 15, 20 graus, de repente já está a 90, 180 ali indo para trás. Então tem que tomar bastante cuidado com isso, porque a palavra de Deus tem que estar no nosso coração de novo. Vou reforçar isso. Guarda no meu coração as suas palavras. Para quê? Para não pecar. Lembrando também que as palavras de Deus no nosso coração servem para nosso estímulo, para nosso consolo, para nosso conforto. Tantas promessas que é bom que nós saibamos de cor, que tenhamos no nosso coração, porque elas nos firmam nos caminhos de Deus. Porque nós sabemos que o fim daquele povo, do fim daqueles pagãos, por mais que eles estejam prosperando, o último salmo do segundo livro lá, Salmo 70 e alguma coisa, fala sobre isso. Sobre como o autor lá do salmo estava falando sobre como os ímpios prosperavam, como os filhos dele eram rechonchudos, como eles tinham paz, tinham tranquilidade, até que ele entrou onde? Na casa de Deus, no santuário de Deus, onde a gente lembra da eternidade, como é importante que a gente continue vindo à igreja, tendo comunhão a Deus, porque quando a gente chega aqui, nós somos lembrados dia após dia sobre Deus, sobre quem Ele é, sobre a eternidade, sobre como é importante a nossa alma, como é muito mais importante a eternidade do que esse tempo agora, como os sofrimentos deste tempo, eles serão todos desfeitos. Aí teremos uma eternidade com o nosso Deus, vendo Ele face a face. Então a igreja é um lugar extremamente importante, a palavra de Deus tem que ser lida todos os dias por nós. Não tem como mantê-la no nosso coração se nós não lemos a palavra de Deus todos os dias. A sua devocional diária é extremamente importante para a sua alma. Bom, acho que a gente não acabou isso. A gente volta nesse domingo que vem, então. Mais alguma questão que vocês queiram falar? Então, por que eles acendiam uma vela para fazer oração? Isso vem de uma tradição católica, que não é uma tradição muito boa. Então, eu ficaria muito suspeito contra isso, porque qual é o sentido da vela? Faltou luz. Se é porque na época não tinha energia elétrica, mas não é isso. Como que Deus nos ensina a orar? Entra no teu quarto, em secreto, e ora em secreto que teu Deus ouve. Em nenhum momento ele fala que tem que ter alguma espécie de vela ou de imagem ou de ritual para nos aproximarmos de Deus. Por quê? Porque Cristo, ele abriu o véu, ele abriu o caminho para Deus. Nós podemos orar a Deus diretamente. Não precisamos de meios, de formas, de velas, nem de nada disso. Porque Cristo morreu por nós, quebrou o véu da separação, a parede da separação, para que nós possamos ter acesso direto a Deus. Então não faz sentido nenhum a gente se firmar nessas coisas. É a mesma ideia que a gente falou domingo passado sobre a oração de uma pessoa mais santa, a oração de um pastor, uma oração forte. A vela talvez vai nesse mesmo caminho. Não faz sentido nenhum. Então não vejo porquê. Muito pelo contrário, eu vejo muito mais coisas contras que podem ser muito mais perigosas do que uma vela. Então eu falaria diretamente não acenda a vela. E tem ainda uma promessa que é muito interessante, algo que tem na Bíblia que é muito bom, que a gente sempre lembra, que quando a gente não sabe orar, o que Deus faz por nós? O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por mais que a gente não consiga expressar em palavras a nossa angústia diante de Deus, a gente sabe que tem um intercessor por nós, a gente sabe que tem Cristo por nós, intercedendo por nós, o Espírito Santo em nós que intercede e nos ajuda a orar também a Deus. Então Deus já proveu tudo que é necessário para nós e muito mais
Por que nós buscamos formas fixas e coisas assim para nos ajudar a se aproximar de Deus? Então, saibamos disso, né? Deus é Espírito. Nós podemos nos aproximar dele em qualquer momento, em qualquer lugar, diretamente ao nosso Deus, ao nosso Pai, que ouve as nossas orações e pedindo com fé, pedindo segundo o seu conselho, segundo a sua palavra, nós recebemos aquilo lá. Né? Elias orou como? Orou para que não chovesse. Por que ele orou isso? Porque na palavra de Deus falava que se o povo pecasse contra Deus, se o povo desviasse de Deus, ele ia fazer parar a chuva. E Elias falou, Deus, faça a sua palavra cumprir. Cumpra a sua promessa, esse povo está em pecado, cesse a chuva. E cessou a chuva. Elias orou de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com a sua vontade, o seu desejo, mas de acordo com a palavra de Deus, com fé, e ele obteve a resposta dessa oração. Da mesma forma, nós oramos a Deus com fé, de acordo com a sua palavra, sabendo que a vontade de Deus é santa, perfeita e agradável. Certo? Acho que a gente... O Pai Nosso não tem nada contra assim, a gente repetir, especialmente quando a gente está junto. É uma oração boa de ser feita, é uma oração dada por Deus. Então, quando fala muitas palavras, fala sobre o que a gente vai falar um pouquinho depois, exposição pública, mudança de palavras, conjuntos e preceitos. É só pompa, mas não tem um coração, é só para se exaltar e não para realmente se derramar diante de Deus. Então a gente, nesse sentido, pode ser criativo de que a gente não precisa de uma forma extremamente fixa e cumprir um ritual lá, tem que orar dessa forma com essas palavras. Não, até porque as palavras elas não foram dadas em português. Jesus Cristo lá falava em aramaico, está escrito em grego essa parte, se não me engano. Então a gente tem bastante liberdade. Em toda a palavra de Deus, Deus nos dá bastante liberdade. As coisas que ele fala, que a gente não deve fazer, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas, no geral, a gente tem bastante liberdade para andarmos de forma que agrada a Deus. A nossa oração deve lembrar alguma coisa do conteúdo da nossa. Ele deve lembrar Moisés lá, quando orava no Antigo Testamento. Deve lembrar lá os irmãos quando Paulo e os seus africanos oraram. Então, a oração criativa e aspas, né? Tem que estar dentro desse contexto. Sim. Sair disso, a gente já tem que montar de acordo. Eu acho que o Pai Nosso, essas orações de Moisés, Davi e todos os outros, está condensado no Pai Nosso. A gente vai ver sobre o Pai Nosso, sobre o credo ali mais para frente, a lei de Deus. Mas também, se você olhar essas orações que a gente tem na Bíblia, essas orações famosas, Jonas, todas elas estão contidas, a oração de Maria, todas essas, elas se repetem por toda a Bíblia. Não são orações inéditas, muitas vezes são conjuntos de salmos colocados de uma forma lá que expressa bem a situação de Jonas, por exemplo. Se a gente tem os salmos no nosso coração, na nossa mente, a gente tem várias formas que a gente pode orar a Deus de forma que agrada. Então, várias orações da Bíblia, elas estão repetidas, por assim dizer, elas se aparecem várias e várias vezes. Os salmos, eles não são sempre inéditos, eles se repetem também, não no sentido negativo. Certo? Mais alguma coisa? A gente acabou passando um pouco do tempo, então vou orar aqui para encerrar. Senhor Deus amado, te louvamos, Senhor, te agradecemos por tudo que tem nos dado, Senhor, te agradecemos porque tu se revela a nós, Senhor, nos instrui, Senhor, no caminho que devemos andar, Senhor, e nos faz isso, Senhor, para que possamos sermos luz neste mundo, Senhor, sal nessa terra, Senhor, e que possamos ser isso, Senhor. Em tudo que fizermos, possamos refletir, Senhor, quem Tu és, a Tua palavra, Senhor, que tenhamos ela realmente no nosso coração, Senhor, para que não pequemos contra Ti, mas pelo contrário, Te louvemos e agradecemos o Teu nome. E é em nome de Jesus que Te oramos. Amém.